Olá, paz do Senhor, como estão, irmãos? Mais um vídeo aqui pelo canal Crescendo em Cristo, né? Eu queria acrescentar fazendo esse vídeo aqui para acrescentar na playlist lá da Edificando a Casa de Deus, né? Eu vejo que é muito importante cada vídeo desse, porque a gente vai se localizando, e entendendo os preâmbulos da nossa caminhada para com Deus. E eu estou fazendo tintim por tintim, passo a passo. Isso, creio que está ficando bem fácil da gente é, perceber como devemos nos comportar nessa caminhada, né? É um vídeo de auxílio para os irmãos, porque os irmãos já têm caminhado nisso daí, mas eu sei que isso vai ajudar, vai fortalecer, vai embasar muitas coisas que os irmãos já vivem, mas não sabem como que está isso na palavra de Deus, né? Então, quando a gente nasce em Cristo novamente, a gente crê no Senhor Jesus, a gente sai do reino do mundo para ir para o reino da luz, nós vamos identificar na nossa caminhada que precisamos nos organizar em tudo isso, né? E eu queria falar um pouco sobre esse entendimento e essa necessidade de nos organizarmos. Como que se dá isso, né? Chega uma hora que a gente percebe que a gente tem que maturar, que a gente tem que estar maduro, né? Lá em 1 Pedro 4, 2 ao 4, vai falar assim: então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, agora que a gente teve esse antes de Cristo, esse depois de Cristo, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Só que você vai identificar na tua vida uma gama de situações querendo te puxar e te prender nesse sistema mundano, esse sistema que está idealizado e idealizado e construído para que prenda a gente mesmo, né? E no meio desse sistema, nós vamos ter que conseguirmos nos desenlaçar e estarmos conectados com o Senhor diariamente nesse crescimento espiritual, né? É, entendendo que é a vontade do Senhor essa. Essa é a vontade do Senhor. Em Hebreus 6,3 fala assim: e isso faremos se Deus o permitir. Né? Ele fala assim, ó. E isso faremos se Deus o permitir. Não é que Deus não queira que a gente edifique. Ele quer, mas ele quer que a gente edifique da maneira correta, que a gente faça da maneira correta esse adentrar no reino da luz, esse caminhar, né? Em Hebreus 6,9, ele vai falar assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, a expectativa de Deus para nós, que entendemos a importância, o valor dessas coisas que estão acontecendo conosco agora, das coisas de Deus, né? Tudo se fez novo, novas criaturas somos. É, a expectativa de Deus é que a gente adentre esse reino com a cabeça erguida, sabe? Entendendo o valor de cada coisa, entendendo que a maneira que nós agimos agora não é mais a maneira que nós agíamos no mundo, né? Importa nós fazermos isso e termos um domínio sobre muitas coisas. Deixa eu pegar aqui uma passagem aqui para mim ler. Romanos 12. Romanos 12 ele vai falar assim, ó.
que é o versículo que todo mundo conhece, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o apóstolo ele tá falando de uma maneira bem intensa, que rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E isso nós vamos ter que fazer, apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Que é o vosso culto racional, a gente sabendo o que está fazendo, né? E não vos conformeis com esse mundo, né? Então, por que apresenteis os vossos corpos? Porque o corpo, ele não vai querer ir, sabe? Quem tem que ter domínio sobre o corpo, quem tem que ter o domínio sobre essa caminhada nossa agora, fazendo com que o corpo entenda o nível do lugar que nós estamos, somos nós. Nós que vamos. E nós vamos então ter que ter um domínio sobre o corpo, né? Para que ele não faça as vontades dele, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, que a gente não continue com a forma do mundo, a forma que a gente estava no mundo e a forma que está nesse mundo ainda, mas que nós nos renovemos pela nossa mente, pelo nosso entendimento, né? E isso não é da maneira que nós achamos que é, tem uma maneira específica para isso, não é? Então, e assim a gente vai entrando no reino, sabendo que não podemos mais ser ouvintes negligentes, tardios em ouvir. Nós temos que ouvir e já colocar em prática o que nós ouvimos, né? Vivenciarmos mesmo o que nós estamos aprendendo, né? A palavra de Deus ela vai apresentar várias comparações entre nós e Cristo, né? Por exemplo, ela vai usar lá que nós somos ramos de uma videira, ele vai apresentar lá que nós somos zambujeiros enxertados na oliveira, membros, partes individuais de um corpo em crescimento, edifícios em construção, lavoura de nosso Deus, pertencentes à família de Deus, nação santa, raça eleita, povo escolhido, pedras vivas que vão sendo edificados como casa espiritual, ovelhas do aprisco, né? Por que eu estou falando isso? Porque agora no corpo de Cristo tem que ter um cabeça que vai direcionar e organizar toda esse povo que está chegando, com cada um com uma personalidade específica, né? Na igreja, e eles vão ter que se tornar um só em Cristo. Então tem que estar bem definido quem que é o cabeça, né? E todas essas situações que eu falei, elas falam de um individual e um coletivo, né? Por exemplo, ramos de uma videira. Então, nós somos denominados como ramos de uma videira. Então, tem que ter uma videira verdadeira. Essa videira, quem é Cristo, né? Jesus é a videira e quem não permanecer nele, nada pode fazer. Olha a importância de nós entendermos isso. Não é um negócio que depende mais de nós. Nós temos que ter uma sincronia específica com isso. Se eu não me engano, está lá em João 15. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui para nós vermos. João 15. Ó, João 15 ele vai falar assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então perceba que você tem que identificar a videira, você tem que se conectar a Cristo, senão não tem como dar fruto, não tem como eu dar fruto, você dar fruto. Nós temos que ter essa identidade em Cristo, né? Zambujeiros enxertados na oliveira. Jesus é o renovo da oliveira, Jesus é a origem da árvore. Membros, partes individuais de um corpo em crescimento. Jesus é o cabeça de todo o corpo, o comando está com ele, né?
Edifícios em construção. Jesus é o fundamento de toda a construção. A lavoura do nosso Deus. Jesus é o que dá a semente e dá o crescimento, né? Por isso que nós falamos ali no comecinho, e isso faremos se Deus o permitir. Quando que Deus vai permitir? Quando a gente está fazendo da maneira correta. Né? Firmado na rocha, senão não vai dar certo. Então, nesse adentrar no reino de Deus, no reino de Deus que tem os princípios elementares, o primeiro e básico princípio elementar é Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos que estar ciente disso, não há mais eu andar por mim mesmo, sabe? Toda vara que não está nele é tirada fora. Né? O pecador não permanece na congregação do justo. Né? Então, nós somos pertencentes à família de Deus. Jesus é o primogênito, a quem e Deus ele delegou toda a autoridade, né? Então, então Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o primeiro princípio que a gente tem que estar ciente. Mas pessoal, entenda bem. Sem isso não vai funcionar. Se você não tiver esse entendimento da proporção de quem é o Senhor Jesus, não vai funcionar na tua vida nem na minha. É mais do que se imagina, é muito mais, né? E a gente vai passar a ver a partir de agora algumas coisas em relação a isso. Né? Romanos 10, 9 ao 10 vai falar assim, se com a tua boca confessares, Romanos 10, opa, passei. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você tem que ter essa noção, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Então a gente tem que confessar Jesus como o Senhor. O Senhor quem que é? Aquele que manda, aquele que tem a diretriz, aquele que tem os princípios, é aquele a quem nós devemos ouvir e nos curvar, porque ele é mais, ele sabe mais, né? E ele não vai vir com autoridade simplesmente de você, mas a palavra que ele libera é uma palavra de autoridade, e você tem que estar ciente disso, né? Todo atento quando vier, quando ele for falar com você, quando ele tem uma palavra dele. Aquilo é uma diretriz, aquilo é um princípio, né? Essa palavra Senhor, a gente vai descobrir que a raiz dela original é Curios, né? Aquele que possui o dono, aquele que tem o controle, mestre, autoridade suprema. Então o Senhor, ele denota isso. Né? A salvação vem por conhecer a Jesus como Senhor e não como Salvador. Então, primeiramente, a gente conhece a Jesus como Senhor, sabe? Né? Depois que a gente vai perceber que Ele é nosso Salvador. Se você não tiver Ele como Senhor, você não vai obedecer o que Ele fala. Consegue entender isso? Essa pessoa está falando aí, mas não sabe do que está falando. Né? Eu que sei. Então, primeiro você vai ter ele como Senhor, é dele que vem a voz de autoridade, é dele que vem a direção, é ele que sabe. E quando ele vai falar, eu já estou totalmente ouvido para me executar o que ele vai falar. Se eu não tiver esse entendimento de Jesus como Senhor, vai ficar difícil. Ele não vai poder ser Salvador, ele vai poder falar, vai lá, faz isso, faz aquilo, senão você não vai obedecer. Se não tem ele como Senhor. Atos 5:31. Vamos ver o que diz. Aqui em Atos 5:31, vai falar assim, ó. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Deus, com a sua destra, né, com sua mão, vou grifar aqui, o elevou a príncipe e salvador. Príncipe que é Senhor. Senhor e Salvador.
para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Você está entendendo a força disso, né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui, se eu me lembro onde que está aqui, que é bem peculiar e eu quero mostrar para os irmãos. Ah, bah, bah, bah. É, não me lembro onde que estava aqui agora. Deixa eu ver. Eu não me lembro o que, tá, o que eu queria mostrar aqui, mas era bem peculiar. É que a rocha que nós fomos gerada é Cristo, sabe? Eu não me lembro agora onde que foi que eu peguei. Até já hoje eu estava mexendo e acabei vendo. Deixa eu ver se eu acho que em outra. Mas acho que. Deixa eu ver aqui. Nossa, tantos versículos que eu mexi hoje que eu fico até perdido, irmãos, né? Eu não vou lembrar agora, eu não vou achar aqui. É. Então, Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito, né? Olha, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Olha o amor do Senhor para conosco, né? E é muito forte isso daí. Porque a gente vê que Deus é que era uma outra palavra que eu queria passar para os irmãos. Deixa eu ver se não está aqui em Daniel 9, mas acho que não está, porque eu acabei mexendo em muitas palavras hoje, mas eu não vou achar onde que está bem aquela agora. Era. Que fala assim, que da rocha nós fomos gerados, que é Cristo. E na realidade porque é o princípio de onde que nós viemos, de onde que nós existimos, é de Deus, não é? E Deus, ele quer, a intenção de Deus é fazer com que todos nós retornemos a isso, né? João 1:3, Efésios 1:10, olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse gancho aqui, eu não vou achar aquele versículo lá, mas eu posso achar outro. Efésios 1:10 vai falar assim, ó, é, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Como assim tornar a congregar em Cristo todas as coisas? Porque as coisas elas se afastaram, saíram do cabeça, sabe? Evadiram-se. E Deus, o plano de Deus agora é trazer de volta todas as coisas e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, porque o plano original é isso, é disso. A queda fala disso, nós saímos de Cristo, não quisemos mais Deus. Então o plano de Deus é fazer com que todos retornem agora para Deus. Então, quando nós saímos do mundo, quando nós chegamos agora para Deus, a gente começa a entender a intensidade disso, com os versículos que eu li atrás. Isso faremos se Deus o permitir. É, é, e Deus, ele vai encabeçar tudo, então ele vai trazer novamente um cabeça para nós. E ele vai pôr esse cabeça como Senhor, para que a gente entenda que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Que ele é o alfa e o ômega, né? João 1:3 fala o quê? Né? No princípio era a luz. E a luz estava com Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no 3 fala, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E todas as coisas, imagina, ó, todas, não tire nada disso, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada se fez. Olha o tamanho, a grandiosidade de quem nós estamos falando. E não vai funcionar se nós sairmos dele. A morte é isso. Então Deus está no plano de redenção dele, ele está tornando a congregar tudo em Cristo novamente.
né? E por quê? Porque nele foram feitas todas as coisas, né? Um 3 aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. O 4, né? Colossenses 1,16, ele vai falar assim: então importa, irmãos, nós entendermos que é para esse caminho que nós estamos indo, para Cristo, retornando para Cristo. Cristo é o cabeça. Nós vamos ter que ter essa sensibilidade. No nosso, nós só vamos adquirir essa sensibilidade com a vivência da palavra de Deus, não só com a teoria, né? Por isso que lá em Hebreus, no 5, ele fala assim, porque fostes tardios em ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando a gente ouve e executa o que a gente ouve, a gente experimenta Cristo, né? E isso fica gravado em nós e vai se estabelecendo. Colossenses 1,16 fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, o primeiro princípio fundamental que a gente vai aprender é sobre isso, que a obra do Senhor nos trazer novamente a Cristo. Né? Vamos pegar lá o Efésios 4, lá que fala dos ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Qual que é a função disso? Qual que é o trabalhar de Deus? Para que Deus liberou essas funções, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Para tornar a nos congregar em Cristo, fazer com que nós cresçamos a maturidade de Cristo. Olha aqui, ó, Efésios 4, vai falar assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o trabalho do ministério. Para quê? Para que o ministério, para que esse trabalho todo? Para a edificação do corpo de quem? De Cristo, né? Até que todos nós, os santos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Vou até grifar aqui na minha Bíblia. E ao conhecimento do Filho de Deus, que é esse que a gente está fazendo aqui agora. A varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Qual a medida? A medida da estatura completa de Cristo. A intenção de Deus, então, é fazer com que nós cresçamos fundamentados e estejamos estruturados na estatura completa de Cristo. O trabalho de Deus é esse, fazer com que Cristo é o primogênito de muitos que virão. Então nós vamos ser novamente com ele, um com ele. Então você lembra que Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha que carregar a imagem e semelhança de Deus. Então onde ele passasse, as pessoas olhassem para ele, teriam que ver Deus. Mas não foi assim. Ele não carregou isso, né? Então, consequentemente, a raça adâmica, nós que teríamos que ter esse papel também, não conseguimos carregar essa primazia de mostrarmos Deus em nós. As pessoas olhassem a natureza, tudo, olhassem para nós e vissem Deus. Nós não conseguimos, né? E aí Deus vem com o segundo Adão, que é Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E daí Deus vai nos edificando e nos transformando, encabeçando em Cristo, para que nós sejamos um com Cristo. E nós possamos fazer o papel para que nós somos criados, carregarmos a imagem e a semelhança de Deus. Mas qual que é a imagem de Deus se ninguém nunca viu a Deus? É Cristo.
Cristo jamais foi visto por alguém, né? Então tá, Hebreus, vamos pegar aqui Hebreus 2:8. Eu não vou deixar muito grande esse vídeo, porque o meu intuito é começar a encabeçar Cristo aqui, para que a gente possa perceber que agora nós vamos começar a entender a importância de Cristo e como nós temos que estar fundamentado nele. E ele é o fundamento, ele é tudo. Hebreus 2:8 vai falar assim, ó. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, né? Não vemos ainda. 1 Coríntios 15:24. Então, ali fala que sujeitou todas as coisas aos pés do Senhor Jesus, mas nós não vemos ainda. Mas quem que é o pé do Senhor Jesus? Jesus é o cabeça e o corpo de Cristo, o corpo tem o pé. Quem que é o pé? Por isso que aqui em 1 Coríntios 15:24, o 1 Coríntios 15, ele vai falar assim, ó, é, porque assim, 22, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um para sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão em Cristo na vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, né? Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. No 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que claro está que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas, né? Tá? Então, o que acontece? É, é sobre nós, né? Efésios 1:22 e 23. Que somos o corpo de Cristo, nós que somos o corpo de Cristo. Efésios 1:22 e 23. Vai falar assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, né? 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? Então a igreja é o corpo de Cristo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, não é? Apocalipse 11:15. Vamos ver? Apocalipse 10:11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, né? E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, né? Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que é e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, né? E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas e teus servos e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos, grandes, né? E aqui vai ser instituído o reino milenar, onde nós vamos reinar com Cristo, né? Então tá bom, vou parar por aqui para essa aula, tá com 28 minutos, né? Então a gente começou a encabeçar aqui, a entender a importância de Cristo. Nós saímos da infância, entendendo, e esse sair da infância, da meninice, que é aquele que ouve por aqui, sai por aqui e não pratica o que ouve, ele está conectado com o amadurecimento, com conhecer Cristo realmente, porque nós vamos precisar dessa sensibilidade da cabeça comunicar os sinais ao seu corpo, e o seu corpo vai ter que estar sensível a executar o que a cabeça fala, né? Faça isso, vai fazer, não faça isso, não vou fazer,
né? A cabeça ela vai dar ordem para os membros e os membros vão fazer. Então nós temos que conhecer a cabeça, né? A próxima parte que nós vamos entrar é a mente de Cristo, né? Ter a mente de Cristo significa ser instituído pelo Senhor. Daí a gente vai ver os versículos tudo e nós vamos adentrar num profundo maior para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é rei por excelência. Ele já era rei. Ele era rei por herança e aí era rei por conquista também, porque ele era por herança, já é tudo dele, mas ele abriu mão de tudo, deixou tudo lá e se fez o menor e foi conquistando tudo e conquistou tudo novamente. O nosso Deus, o nosso Senhor é maravilhoso, Senhor Jesus, tá bom? Finalizar aqui esse vídeo então, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus, curte, me segue no canal, compartilha o vídeo, tá bom? Na próxima aula a gente vai adentrar para conhecer um pouquinho mais as coisas em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Curios, ao Senhor Jesus Cristo, Curios, Senhor, a importância fundamental dessa palavra, né, que antes ele é Senhor, depois Salvador. Senão não tem como ele ser nosso Salvador. Se ele vai falar, nós não vamos executar o que ele faz. Tá bom? Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.